Seja bem-vindo e hoje a gente vai falar sobre para onde foi a alma de Guilherme de Pádua, o assassino da atriz, que todo mundo sabe dessa história. Você não sabe, dá uma pesquisadinha, mas eu vou aproveitar para falar sobre mortes, como funciona isso. Então por isso que eu transformei esse vídeo em uma aula do nosso maravilhoso curso. E essa é a aula 9, é um curso de 100 vídeos que aborda espiritismo do início ao fim, falando também de todas as obras de Kardec, de muitas obras de André Luiz, Chico Xavier, Emmanuel, mas também abordando coisas relacionadas à mediunidade e coisas a várias coisas, relacionadas a várias coisas. Eu sou Eduardo Sabag, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá agora, porque esse vídeo está sendo transmitido ao vivo. Sabag, corre lá e já me siga, tá? É importante demais que você siga, participe, coisa e tal. Aqui ó, Sabag, cadê ó? ESABBAG. Porque é legal. E eu, por exemplo, agora eu vou responder as perguntas e respostas das caixinhas. Sabe aquela caixinha que você faz? Não se esqueça. Olha embaixo que a gente tem vários canais super legais para você assistir. E tem também o Instagram da Vicky e da Pupila, que foram treinadas por mim, que criam conteúdos maravilhosos também. Não vale a pena. Bom, vamos lá. Se você quer receber o recado do Anjo da Guarda, fica ligado também no meu Instagram, tá? O que acontece, né? Muita gente já recebeu carta de Guilherme de Pádua, não sei o que, papapá. Mas eu vou falar pra vocês a conversa que eu tive com o meu mentor. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: a Pupila, ela joga tarô, né? Inclusive, ela vende a consulta dela. Vou até falar um pouco sobre isso. E são valores assim super baixos, R$ 9,90, R$ 20, coisa que qualquer um pode pagar. E eu permiti isso porque eu prefiro muito mais que ela trabalhe numa coisa assim e possa ajudar as pessoas do que ela tenha que arrumar um trabalho para se sustentar, embora quem paga a casa delas e todas as coisas sou eu, mas ela também tem que ter o dinheiro dela. Então, em vez de eu falar para ela, arruma um trampo e se vira, eu prefiro muito mais que ela cobre R$ 10, mano, R$ 10, que não tem R$ 10, e possa ajudar as pessoas, entendeu? Então não é luxo, não é nada. As coisas que ela recebe de grana, que elas utilizam, né, aluguel e as coisas que elas compram, esse dinheiro, ele vai mesmo por mim, que os espíritos mandam. Eles falam assim, ó, manda dinheiro para elas. Então, isso não é o que muita gente fica... Tem gente que critica, né? Mas é isso. O intuito aí é ajudar as pessoas que ela tenha pelo menos uma renda pequena, porque acaba sendo pequena, porque você cobrando R$ 10 para fazer uma consulta, você tem que fazer um monte de consulta. Então, tanto a Vicky como a Pupila, elas fazem. Você pode comprar sua consulta pela www.lojachamavioleta.com. Acho que é isso, né? Tem o Instagram também. E tem pedras, cristais, que é uma loja também que vende pouco pra caramba, que não já dá dinheiro, mas eu mantenho ela por quê? Porque tem a ametista que eu busquei lá no Rio Grande do Sul, cheia de energia. Tem as consultas das meninas e tem também caneca do Espiritismo Raiz. Só tem consulta aqui, meu, na frente. Mas aí tem organite, tem pirâmide, tem caneca do Espiritismo Raiz, tem um monte de coisa. Tem camiseta do Espiritismo Raiz. Olha que legal as camisetas do Espiritismo Raiz. Então dá uma olhada lá. Mas aí tudo bem. O que aconteceu? A Pupila, que tem uma mediunidade muito forte, a Vitória também, elas até tem a capacidade de dar o recado do Anjo da Guarda. A gente até chegou a fazer isso e deu muito certo, a galera gostou. A Pupila jogou as cartas lá e os espíritos disseram que o Guilherme de Pádua estava sofrendo, estava no umbral. E aí as pessoas vieram discordar, porque o cara tinha virado pastor e estava fazendo a caridade, etc. Aí eu fui ver onde ele estava e vi que de fato ele está muito mal, está confuso. Lembro vocês, porque eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Por exemplo, no caso daquela médica que veio perguntar do pai dela. E quando ela perguntou do pai dela que tinha acabado de morrer de Covid, eu vi dois caras muito parecidos. Eu falei, eu tô vendo dois muito parecidos. Ela falou, meu tio morreu de Covid no mesmo dia. Ou seja, eu realmente estava vendo o pai dela e o tio dela, porque ela não tinha me dito isso, tá? Ela inclusive é seguidora aí até hoje. Então, presta atenção, né? A mediunidade me permite, caso os espíritos queiram, verificar onde está uma pessoa que acabou de desencarnar. E eu fiz isso e vi que de fato o cara estava lá no limbo. E a Pupila virou para mim antes de postar e mandou um WhatsApp e perguntou, olha,
Eu joguei as cartas aqui e o cara tá lascado, tá lá no limbo. Posso falar isso porque vão me criticar. Eu falei assim, essa é a verdade, porque eu vi, falei, então você pode falar, o importante é você falar a verdade. Se vão te criticar ou não, fazer o quê? Né? Quem fala a verdade, quem faz o bem sempre incomoda os outros. E aí ela postou isso, e a galera, ó, desceu o pau nela, algumas pessoas. Né? Vamos relembrar rapidamente, esse Guilherme de Pádua, ele era um ator, aí ele matou uma mulher, eu nem sei, acho que era Daniela o nome dela, e Daniela Pérez, né, filha da Glória Pérez e mulher do Raul Gazola, é isso. O espírito me lembrou aqui, porque eu não entendo nada dessas coisas, eu não tô nem aí. Se eu encontrar, por exemplo, um ator da Globo, eu nem sei quem que é, eu não ligo muito pra isso. Mas, de fato, isso aconteceu. E eu nem investiguei muito a fundo, porque achei irrelevante. Então, há alguns anos atrás, ele assassinou essa mulher com várias facadas. Ele foi preso e, como o Brasil é ridículo, ele ficou 6 anos na cadeia. Ou seja, para pra pensar, ele tirou a chance de uma pessoa viver, matou essa pessoa e ele passa 6 anos na cadeia e sai. 6 anos. Se fosse um país sério, como os Estados Unidos, ele pegava pelo menos prisão perpétua. E ainda pena de morte, talvez. Porque o cara deu tipo 15, 16 facadas. Eu só vi um vídeo do Raul Gazola falando isso, que ele deu várias facadas na mulher. Ou seja, não foi uma coisa que você fala, foi um acidente, uma legítima defesa. Ele continuou dando facadas com o objetivo de tirar a vida dela. Então você já percebe aí que é uma pessoa muito das trevas, muito do mal, tá? E aí ele foi preso, depois foi solto, e aí ele virou pastor e começou a trabalhar nisso e fazendo a caridade e tal. Certo. Só que isso não quer dizer que ele se arrependeu. Isso não quer dizer nem que ele era uma boa pessoa, ou que ele virou uma boa pessoa. Se você verificar, essa foi a única coisa que eu vi, porque meu mentor falou, dá uma olhada nessas entrevistas aqui. As entrevistas que ele fez depois do assassinato, que ele deu entrevista pro Ratinho, deu entrevista pra Record, para aquele Marcelo Rezende, você vai ver que é um cara extremamente frio. Inclusive, você percebe na entrevista do Marcelo Rezende, quando ele fala de ego dele, que falaram que o Raul Gazola era mais bonito que ele, você vê que visualmente ele se sente mal. Ele gera um sentimento nele de tristeza, de orgulho, você percebe isso. Mas na hora que ele está dando os detalhes do que aconteceu, ele não está nem aí. Então, assim, não precisa ser nenhum especialista para você perceber que o cara tá totalmente... ele não está modificado. Se ele tivesse modificado, e as pessoas podem sim modificar para o bem, porque afinal de contas, nós temos um passado terrível, na verdade. As pessoas não sabem, mas nós temos, né? Quando a gente vê Chico Xavier, Divaldo Franco e espíritos assim passando por várias expiações, é porque eles já chegaram nessa classe de passar por várias expiações. Mas você não tem dúvida que 99,5% pelo menos da população tem expiações iguais às deles, piores, que estão em stand-by esperando um pouco só para a pessoa evoluir, para começar a tomar sarradas. Então as expiações que as pessoas estão tomando agora não são tão ruins como as que vão vir, certeza isso, tá? Mas então, o que acontece? O que eu quero dizer com tudo isso? Então, todos nós praticamente, inclusive nomes como Divaldo Franco e Chico Xavier, já fizemos coisas terríveis como ele fez. Eu que tenho acesso às minhas vidas passadas, a, tipo umas 40 vidas, acesso uns, desde que eu era de capela, porque eu fui de capela, depois eu fui exilado para o planeta Terra, depois do planeta Terra fui para Sirius, depois eu voltei. Então eu tenho essas vidas na minha cabeça, tá? A última vida que eu não tenho, a única vida que eu não tenho, assim, que eu não consigo acessar, que ela está bloqueada, foi a vida que eu tive aqui na Terra quando eu voltei de Sirius. Já falei isso pra vocês, que eu fui Dante Pazzanese, que é um cardiologista de São Paulo, que fez umas coisas lá, mas... Então essa vida ela tá bloqueada para não atrapalhar a minha existência atual, porque tá no mesmo lugar, eu nasci perto da onde eu vivia, tal, então é só por isso. Mas as minhas outras vidas eu tenho acesso e eu sei coisas terríveis que eu fiz. Eu garanto para vocês que se a gente pegar e abrir as vidas de vocês, vocês vão ver todos os piores crimes possíveis que você pode imaginar, torturas e tal. Imagine o pior que você pode imaginar. Era assim que era antes, até porque nós éramos super primitivos.
super primitivos. Há 100 anos atrás não existia lei contra a pedofilia, escravidão e uma série de situações, né? A pessoa matava, estuprava, isso acontecia pra caramba, acontece ainda até hoje, infelizmente, em alguns pontos do nosso planeta, que embora esteja em prova e expiação, passando para a geração, tá cheio de espírito primitivo ainda, né? Então assim, o que eu tô querendo dizer com tudo isso até agora? Que as pessoas tendem a melhorar durante as suas encarnações, faz parte isso. O que ele está fazendo, o que ele fez foi um absurdo, foram coisas erradas, foram coisas ruins. E ele é uma pessoa do mal, não dá para negar isso. E eu duvido que ele tenha se arrependido, até pelo tipo de entrevista que ele deu depois. Porque quando você mexeu no ego dele, quando o entrevistador mexeu com o ego dele, você percebe um claro sentimento de desconforto, etc. Quando ele está contando detalhes sobre o que ele fez, ele tá de boa, ele não tá nem aí, é como se eu estivesse tomando um café com um amigo. Ou seja, não é um cara que tem sentimento pelo que ele fez, ele não se arrependeu. Por esse motivo, ele pode ter virado pastor e etc, porque essa seria uma defesa dele para que ele possa se manter bem, né? Porque com certeza ele passou a ser perseguido, agredido de várias formas, talvez não física, mas sendo tratado mal por conta do que ele fez. E aí, o que ele pensou? Ele pensou, bom, vou virar pastor, vou fazer a caridade, porque se Deus existe eu já estou compensando, e as pessoas vão me ver com melhores olhos. Por quê? Eu vi a entrevista do pastor que realmente, vamos dizer, estava acima dele ali, comandava ele na igreja. Você percebe que aquele homem acreditou nisso. Acreditou que o Guilherme já estava regenerado. Você percebe que ele está falando a verdade, que ele tem sinceridade nas palavras, na energia dele. Ele é vítima também do Guilherme. Não estou falando que a igreja que ele estava foi conivente com isso. Não, ele acreditava que o cara, que é um ator, manipulador, sacana pra caramba, tinha realmente se regenerado. Mas essa não é a realidade. A realidade é que ele nem se arrependeu, demonstrou muita frieza e é um cara que deveria ter pago mais pelos erros que ele cometeu, entendeu? Então assim, a gente tem que compreender isso, que é o básico do básico, tá? Quando o cara se arrepende, ele com certeza, ele vai ter... Ih, pessoal, será que tá funcionando? Tá funcionando a live aí? Só deixa eu ver se tá funcionando. Tá difícil, toda vez que a gente vem falar assim de coisa assim, a gente é muito atrapalhado, sabe? Tá funcionando? Tá, então continua. Então é o seguinte, o que acontece aí? Obviamente que ele teve um processo de expiação por 6 anos, né, na sua prisão, que com certeza não foi suficiente para ele pagar a dívida do crime terrível que ele causou, e ele não se arrependeu. E é por esse motivo que ao desencarnar, ele vai direto para o umbral. Ele vai direto sofrer as consequências que estão na sua própria mente e vai passar por um monte de perrengue até se recuperar. Isso é eterno? Não é eterno, claro que não. Mas ele vai ter que passar por isso. Isso é inevitável, faz parte da vida do criminoso verdadeiro, porque não importa a lei dos homens. Se ele passou 6 anos na cadeia, o espírito que vai julgá-lo, ele vai lá e fala assim, bom, ele passou 6 anos na cadeia, mas para mim um crime desse aí, o espírito que vai julgá-lo, vamos deixar claro, são espíritos superiores, que não erram, que têm acesso a todos os seus pensamentos, coisa e tal, ele para e olha, bom, provavelmente, né? Não é que ele olha, porque esses espíritos nem precisam disso. Ele fala, ó, vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse cara 40 anos no umbral, porque é a expiação dele, é assim que funciona. Mas tem uma coisa, existe um livro, por exemplo, chamado Sexo e Destino, do Chico Xavier, do espírito André Luiz, que ele conta um cara que fez um monte de besteira. Só que antes dele morrer, ele se arrependeu verdadeiramente. E ele mudou o seu planejamento de vida, ele parou de fazer o mal e começou a fazer o bem. O que aconteceu com esse cara? Ele não foi para o umbral. Então não importa se o cara tenha feito muito mal durante a vida, se o cara se arrepender, ele não vai para o umbral.
Se o cara de fato se arrepender, se regenerar, ele não vai para o umbral, porque o umbral serve para amaciar as pessoas que ainda estão vivendo no mal, certo? Mas tem um detalhe muito importante nessas questões. O cara vai se arrepender, ele não vai para o umbral, mas a expiação vai ficar. Então vamos supor, o cara é um bandido. Durante a sua vida de crime, ele traficou, matou 10 pessoas, não sei o que. Ele se arrepende profundamente e passa a mudar. Ele vai para o umbral? Não vai. Não vai. Se ele realmente estiver arrependido, ele não vai para o umbral. Só que os 10 homicídios ele vai pagar por isso. Não tem jeito. Todas as vezes que a gente vai contra as leis de Deus, nós ganhamos débitos na nossa conta. E não importa isso. A prova disso é que, por exemplo, Chico Xavier sofreu um monte de expiações. Então você fala assim, pô, mas Chico Xavier não tinha crédito? Ele só tinha crédito. Mas uma boa porcentagem das expiações não podem ser pagas com crédito, devem ser pagas com dores, né? Existe uma boa porcentagem que você troca fazendo o bem. Com certeza Chico Xavier tinha de sobra essa porcentagem. Mas no momento que você transcende as leis de Deus, que você ultrapassa os limites morais, você ganha uma expiação. Então, só para deixar bem explicado, vamos dizer que o Guilherme de Pádua tivesse se arrependido verdadeiramente disso e tivesse vivendo uma nova vida regenerado, ele não iria para o umbral. Embora o homicídio que ele cometeu criaria a expiação que ele teria que pagar. Mas como ele não se arrependeu, ele foi para o umbral, sofreu pra caramba e ainda assim vai estar com a expiação para pagar. E é assim, não tem essa, não dá. Vocês têm que entender uma coisa muito importante. Os espíritos superiores, eles não caem em papo de igreja, tá fazendo a caridade. As coisas no mundo espiritual não funcionam na carteirada. Olha, eu sou deputado XYZ. Isso não importa para os espíritos superiores, não importa nada. O que importa é verdadeiramente o pensamento e as ações e as intenções, na realidade. Vou lembrar de novo aquele exemplo que eu sempre falo. Dois casos. Um cara não queria salvar ninguém. Vamos dizer, um caminhão tá descendo a serra e vê que tem um ônibus sem freio. Sem querer, o ônibus vai lá e freia em cima dele. Usa ele para frear. Ou seja, o caminhoneiro salvou 45 pessoas no ônibus. Qual é o mérito do caminhoneiro? Zero. Por quê? Porque ele salvou sem querer. Agora, vamos supor, um cara faz de tudo para salvar um suicida que estava para se matar e não consegue. Qual é o mérito do cara? Muito. Mesmo que o cara tenha cometido, se matado, o outro, ele tenha muito mérito. Porque o que vale é a intenção. Entendeu? Porque se Jesus quiser, ele pode impedir com todos os problemas, pode ajudar todo mundo de uma hora para outra. Então o que vale é a intenção. O que vale não é, na verdade, quem está recebendo a caridade, é quem está fazendo. Entendeu? A caridade serve para se autoiluminar. Espera só um segundo, pessoal. Opa, tudo bem? Muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado. Oh, meu Deus. Cada hora acontece uma coisa nesse hotel que é complicado. Então, vocês percebem o quê? A caridade, né? Ela ilumina quem está fazendo a caridade. Por isso que eu falo para vocês que a verdadeira caridade é a caridade moral. Todas as caridades são importantes, óbvio, né? Mas a caridade que muda a pessoa internamente, a que leva ela para dentro do espiritismo, é a melhor caridade que tem. Porque você vai com certeza conseguir mudar de fato as expressões daquela pessoa. Porque ao ela entrar no espiritismo, ela vai se modificar e vai ficar tudo mais brando, né? Então, pessoal, o Guilherme de Pádua foi sim para um umbral. E não adianta ele ir para a igreja, ele fazer caridade forçada, ele fingir que é do bem, ele rezar o dia inteiro. Isto não adianta nada. Se ele tivesse arrependido profundamente, ele podia ter matado 50 pessoas e realmente se arrependido verdadeiramente, ele não iria para o umbral. Mas não foi isso que aconteceu. Então acabou. É isso aí, pessoal. Agora eu quero saber de você. Você tem feito a caridade moral? Enviado as coisas do espiritismo? Enviado os vídeos do espiritismo antes para as outras pessoas? Envie esse vídeo, sabe por quê? Porque esse vídeo, ele não é tão espírita. Ele fala disso, mas ele não é tão espírita. Dá para a pessoa, por exemplo, se interessar no tema. E a gente deve sim fazer a caridade moral. É a principal, porque é a que vai modificar as pessoas. Então o que acontece?
Se o Joãozinho tem uma expiação, certo? Tem que passar por certas dificuldades. Você vai lá, ajuda ele a arrumar um emprego. Se a expiação dele é X, não importa o que você faça, ele vai ter que passar por isso. Você vai lá, compra a cesta básica para ele. Eles vão substituindo a expiação do Joãozinho, entendeu? Porque ele tem que pagar por isso. A sua caridade vai contar pontos para você, vai te deixar muito bem, vai te autoiluminar, mas pro Joãozinho não vai mudar muito. A verdade é essa, tá? A verdade é essa. Mas a hora que você coloca o Joãozinho dentro do espiritismo, aí você modifica ele. Por quê? Porque ele vai passar a estudar o espiritismo, a conhecer as leis espirituais, ele vai passar a fazer a reforma íntima, e aí sim ele vai ser beneficiado, porque a hora que ele fizer a reforma íntima, as expiações dele vão ser diminuídas. Ele vai começar a fazer o bem ao invés de não fazer nada ou fazer o mal, e aí as expiações dele vão diminuir. Então a verdadeira caridade é levar as pessoas para o espiritismo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu quero a opinião de vocês sobre o que eu falei. E escreve aí embaixo se você acha que eu estou certo sobre o Guilherme ou não. Obrigado, até a próxima.